22 de novembro de 2022. Desembargador defende a prisão de Alexandre de Moraes e diz que há base legal para isso. Por outro lado, a ministra Rosa Weber defende a reação do judiciário contra impulsos autoritários. PEC da gastança. Mercado piora as projeções econômicas e aliados pressionam Lula para divulgar os nomes dos ministros. Áudio de ministro do TCU vaza e revela que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Essas e outras notícias agora, no Nas Redes. Solução será prender Alexandre de Moraes, diz desembargador. O desembargador aposentado Sebastião Coelho defendeu a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. Na verdade, ele garante que há base legal para isso, uma vez que Moraes, há muito tempo, não respeita a Constituição. As declarações foram feitas em discurso em frente ao QG do Exército em Brasília no domingo. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso, disse o desembargador. Temos que fazer tudo de acordo com a instituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes, há muito, não respeita a Constituição, disse ele. Esse desembargador era o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral e resolveu pedir aposentadoria porque não concordava com o que estava acontecendo naquela corte. Ele saiu e foi substituído pelo ministro Benedito Gonçalves, aquele que levou os tapinhas na cara dados por Lula. Foram 6, né? No começo, eu achei até a atitude do ex-corregedor muito cômoda quando ele decidiu se aposentar. Mas depois que eu vi uma entrevista dele no programa Direto ao Ponto com Augusto Nunes, eu mudei de opinião. Foi uma entrevista sensacional. E ele explicou que dentro do tribunal ele não poderia questionar os desmandos porque isso caracterizaria uma insubordinação e com certeza ele seria punido. Então, ele preferiu sair para poder, com mais liberdade, lutar contra aquilo que ele achava absurdo que estava acontecendo no tribunal. E com essa declaração que ele deu no domingo, a minha admiração por ele realmente aumentou. O homem tem coragem, viu? Ele está se mostrando aí a primeira grande voz a se pronunciar contra o arbítrio, né? Contra a censura e outras inconstitucionalidades que estão sendo protagonizadas por esse ditador de quinta categoria. E só para ficar registrado, o desembargador afirmou que 80% do judiciário brasileiro é contra o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com o sistema acusatório do país. Tomara que aconteça alguma coisa para provar aos brasileiros que o crime não compensa. Agora, se você quiser assistir essa entrevista, entra lá no nosso site instantenews1.com.br, instantenews1.com.br, e na parte superior do site, clique em vídeos. Vale a pena. Essa entrevista aí é imperdível e está lá no nosso site. E a deputada Bia Kicis cobra a participação do Senado nesse latifúndio de inconstitucionalidades, né? Deputada Bia Kicis relata indignidades de ministros do Supremo e afirma: precisamos que o Senado faça a sua parte. A deputada Bia Kicis comentou sobre a reação dos brasileiros em Nova York quando hostilizaram os ministros do Supremo e lembrou uma frase do próprio ministro Alexandre de Moraes, né, que afirmou que quem não quer ser criticado, que não entre para a vida pública. Para a deputada, isso está acontecendo porque os ministros do Supremo resolveram fazer ativismo político.
Ela tem criticado a postura dos ministros do Supremo e lembrou da abordagem feita ao ministro Gilmar Mendes por uma brasileira no corredor do hotel onde ele estava hospedado em Nova York. Esse vídeo viralizou aí nas redes, né? Ela perguntou se no Brasil o crime compensava, e pasme, a resposta do ministro foi: não sei. Lembrou também da resposta do ministro Barroso a um brasileiro que o abordou nos Estados Unidos, o famoso perdeu, mané, não amola, né? E também do flagrante do jantar do ministro Barroso com o advogado de Lula. Ele disse que, aliás, ela disse, né, que se Moro foi considerado suspeito, o que então dizer de um ministro do Supremo que janta com um advogado que defendeu um ex-presidiário que ele, Barroso, ajudou a descondenar? Para ela, o mundo está vendo essas barbaridades todas e constatando que os nossos ministros do Supremo não se comportam como integrantes de uma corte constitucional. Bia Kicis diz que tudo isso precisa ser revisto e que ela vai trabalhar para que ocorra uma reforma política para diminuir os poderes que o Supremo tem. E o pior é que eles ainda se dão novos poderes, né, além daqueles determinados pela Constituição. Os poderes ilimitados que esses ministros têm não são bons para a democracia. Quem deveria defender a Constituição não está fazendo isso, né? Só que aí a ministra Rosa Weber defende a reação do judiciário contra impulsos autoritários que estimulem o descumprimento de decisões judiciais. Ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, afirmou que o judiciário tem uma importância fundamental ao dar respostas a impulsos autoritários que possam estimular o descumprimento de ordens e decisões judiciais. Veja aí o que ela disse. Daí a importância fundamental do Poder Judiciário em sua condição inafastável de guardião por excelência da incolumidade, da supremacia constitucional, da intangibilidade da ordem democrática e da garantia das liberdades essenciais dos cidadãos, em resposta legítima a impulsos autoritários que acaso insinuem ou estimulem o descumprimento de ordens e de decisões judiciais, disse Rosa Weber. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Nesse metaverso aí do judiciário em que esses ministros habitam, o Brasil é maravilhoso, né? Só que no Brasil real, o que acontece na prática é tudo ao contrário do que ela disse, né? E as agressões do Supremo à nossa Constituição, elas não começaram agora, começaram lá atrás, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o ministro Lewandowski rasgou pela primeira vez a nossa Constituição e permitiu a manutenção dos direitos políticos quando eles deveriam ter sido suprimidos, como manda aí a nossa Carta Magna, né? Depois, esse pessoal veio comendo pelas beiradas, impedindo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, pelo presidente Bolsonaro, né, que é uma atribuição do Poder Executivo. Depois veio o inquérito ilegal das fake news, chamado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello de inquérito do fim do mundo. As prisões de deputados e jornalistas, as buscas e apreensões e congelamentos de contas bancárias de empresários, por conversas vazadas de WhatsApp, né? Teve também comportamento parcial da justiça eleitoral, que foi uma coisa vergonhosa, e muitos outros absurdos que sempre ignoraram o devido processo legal, deixando o Ministério Público desmoralizado aí perante toda a nação. A semana começou e o ministro Alexandre de Moraes já protagonizou mais um episódio polêmico, né? Ele cancelou o passaporte do Alan dos Santos. Segundo informações do portal Metrópolis, o ministro Alexandre de Moraes ordenou o cancelamento do passaporte do jornalista Alan dos Santos, fundador do site Terça Livre. De acordo com a coluna de Rodrigo Rangel, a decisão do magistrado já foi comunicada ao Itamaraty e, na sequência, distribuída para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Além disso, de acordo com o veículo, o ministro determinou também que o cancelamento do passaporte
seja incluído no chamado MAR, que é um módulo de alerta e restrição do sistema de tráfego internacional. Em tese, a medida visa aí impossibilitar a locomoção do Alan dos Santos para outros países a partir do território americano onde ele está vivendo atualmente. Esse aí é mais um abuso do ministro, que, pelo visto, tem alguns alvos para chamar de seus, né? E aí eu pergunto, qual foi o crime de Alan dos Santos? Ele era um crítico ferrenho aí do ministro Alexandre de Moraes em seus programas veiculados no canal Terça Livre, que foi inviabilizado pelas decisões inconstitucionais do ministro. Moraes desmonetizou o canal e depois ordenou a sua retirada da plataforma, o YouTube. Os advogados de Alan dos Santos, como os advogados de todos que foram incluídos nesse inquérito ilegal, até hoje não têm acesso aos autos para promoverem as defesas de seus clientes. O inquérito está sendo prorrogado indefinidamente e já dura mais de 3 anos. Isso cheira a vingança pelo fato do Alan dos Santos ter estado no meio dos manifestantes em Nova York e pedindo até que o ministro Alexandre de Moraes o prendesse lá, né? Mais uma vez, esse ministro passa por cima do Poder Executivo, que é quem trata desse tipo de questão via Polícia Federal. Isso é Estado de Direito? Claro que não, né? Pelo menos surge alguém para engrossar o couro daqueles que querem parar com os abusos do presidente do Xandaquistão. PEC da transição e aliados pressionam Lula a antecipar nomeação de ministros. As declarações desastrosas durante o giro internacional por Egito e Portugal, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está retornando hoje aí aos trabalhos e no início dessa 4ª semana de transição de governo, né? E vem aí passando por uma pressão grande para anunciar os primeiros nomes do seu futuro ministério. Aliados, como pessoas próximas ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, gostariam aí que o titular da Fazenda fosse logo conhecido, para servir de porta-voz econômico e interlocutor com o mercado. Depois aí desse estresse nos indicadores a partir das declarações de Lula sobre as questões de responsabilidade fiscal e social. Mas se o titular da Fazenda for o Fernando Haddad, é melhor que o Lula não anuncie agora, né? Porque pelo menos a gente tem alguns dias de normalidade sem estresse. Eu já disse uma vez que aquela luz no fim do túnel que a gente estava vendo virou um tremendo de um farol de um trem que está vindo a toda velocidade na nossa direção. Veja só, o que a PEC fura-teto também está provocando. A PEC da gastança, né? O mercado piora as projeções econômicas. Não podia ser diferente, né? O mercado piorou as projeções dos principais indicadores econômicos para o país. O Boletim Focus, divulgado na segunda-feira, elevou a previsão para o dólar, a inflação e a taxa básica de juros, a Selic. A mudança ocorre pela primeira vez após ficar inalterada por 16 semanas. As discussões sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC da gastança, né? E as falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que questionou as regras fiscais, mexeram com o cenário econômico do Brasil. E veja que o Lula ainda não partiu para a ação, hein? Ele está provocando esse caos todo só com as suas palavras. Somando a essas palavras os absurdos que a gente está vendo nessa equipe de transição, já dá para ter uma ideia do que vem por aí, né? Tomara que nós, os manés, não tenhamos perdido de vez essa batalha. E por falar em Lula, ele foi internado para retirada de uma lesão na laringe, mas já teve alta. Só que os amigos de Lula, no mundo inteiro, estão com uma popularidade muito parecida com a dele. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Em Portugal, na semana passada, Lula foi hostilizado por brasileiros em Lisboa que o chamaram de ladrão, né? Na França, Emmanuel Macron toma tapa na cara de uma mulher depois de um evento público. E aqui no Brasil, num resort, hóspedes protestam contra a presença de Rodrigo Maia, que fez o L e foi chamado de ladrão.
A população está revoltada com gente dessa estirpe, né? Os políticos e os membros das cortes superiores aqui no Brasil precisam abrir os olhos, porque as pessoas já estão fartas da hipocrisia, do oportunismo, da sede pelo poder e também da perspectiva da volta da roubalheira institucionalizada, cacifada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, uma notícia que teve grande repercussão, né? Áudio de ministro do Tribunal de Contas da União vaza e revela que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Na segunda-feira, o Brasil foi surpreendido aí com um áudio vazado do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O ministro afirmou com todas as letras que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos do que isso, para um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis. E repetiu, imprevisíveis. No áudio ele diz que não pode falar tudo que sabe sobre o desenlace aí para os amigos. Aí eu te pergunto, por que ele foi dizer uma coisa dessas logo agora? Fica quieto e deixa acontecer o que tiver que acontecer. A gente não sabe se esse áudio foi vazado de propósito, acidentalmente ou se foi hackeado. Mas um ministro de um tribunal de contas deveria saber que hoje em dia conversas por aplicativos, até mesmo por telefone, elas não são seguras. Essa é uma situação muito séria e não cabe nenhum tipo de especulação. Mas a repercussão foi tão forte que, além de ser cobrado por membros do próprio TCU, o Augusto Nardes virou alvo do PT, que já avisou que vai acionar o STF contra o ministro. O ministro disse que vai tirar a licença. E aí ele publicou uma nota afirmando que repudia manifestações antidemocráticas e golpistas. Ministro Augusto Nardes lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre o áudio despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas, afirma a nota do ministro do TCU. Tem gente que precisa aprender a ficar de boca fechada, né? Principalmente em se tratando de um ministro do Tribunal de Contas da União. Determinados agentes públicos devem se limitar a falar oficialmente nos locais onde trabalham, porque são autoridades e podem aí provocar muitos problemas desnecessariamente, como aconteceu com ele agora. E para terminar, uma notícia que repercutiu bastante no fim de semana e teve desdobramentos ontem. O CEO da Disney, responsável por implantar ideologia de gênero, é demitido. A Disney demitiu Bob Chapek, diretor-presidente da empresa nos últimos 2 anos e responsável por implantar na programação e na política de recursos humanos políticas de ideologia de gênero e de cotas raciais. A matéria foi publicada pela revista Oeste. A demissão foi anunciada no domingo pela presidente, no domingo dia 20, né, pela presidente do Conselho de Administração da Disney. E no mesmo comunicado ela informou que Bob Iger passa ao comando da empresa. Ele já tinha sido diretor-presidente do conglomerado por 15 anos até 2020. E aí as ações da Disney subiram 8% na segunda-feira após o retorno de Bob Iger. Fora as questões administrativas, as atitudes do antigo diretor-presidente com relação à política de recursos humanos, políticas de ideologia de gênero e cotas raciais, desagradou muita gente dentro da companhia. Mas a influência da ideologia de gênero nos filmes da Disney, com certeza, desagradou muitos pais e famílias e deve ter criado problemas para o grupo Disney. Veja que o lançamento de um desenho recente com um beijo lésbico entre personagens provocou a reação de pais e até de alguns países onde o filme foi censurado. Aí o desenho Buzz Lightyear se tornou o maior fracasso da Disney nos cinemas. É claro que essa não foi a única razão para a substituição do CEO da empresa, mas se continuasse nessa linha, outros fracassos com certeza viriam. Porque, afinal de contas, grande parte do público da Disney é extremamente conservador. Bem,
Chegamos ao fim do Nas Redes de hoje. Essa semana, pelo visto, vai ser bastante movimentada. Amanhã estaremos de volta no Nas Redes. Tenha um ótimo dia.